Estamos começando mais um Café com o Tico. Aqui a gente bate um papo toda semana com alguém que ajuda a construir a nossa cidade, o nosso estado e até o nosso país. Hoje a nossa conversa é com uma pessoa que até dispensa apresentações. Ele é comunicador, ele é empresário, já foi vereador e também é meu amigo. Mas antes de falar com ele, eu vou pedir para a produção trazer o nosso café para cá. Roberto Insa, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui no Café Contigo para a gente contar um pouquinho da sua história. Alegria é toda minha. Prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite, meu querido amigo Tico Kuzma. Estava esperando, né, ansiosamente poder vir tomar esse café maravilhoso com você. Aliás, parabéns por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado todos os seus convidados. A gente fica muito feliz de ver os amigos colocando em prática iniciativas e projetos que você, ao longo do tempo, vinha planejando, né? E nada mais agradável do que quando a gente percebe que os amigos estão indo bem na sua vida profissional, nos seus projetos, é ser convidado para, de perto, também fazer parte desse projeto aqui de vocês. Eu falei, calma que eu vou te chamar, e bem hoje, dia 1º de janeiro de 2026. E que dia maravilhoso poder começar o ano ao lado do seu público que está acompanhando desde algum tempo já o Café com o Tico. E a gente está feliz, porque graças a Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida, estamos aí vivos, firmes, fortes, cheios de esperança, porque o dia de hoje simboliza o dia da esperança, né? Eu imagino que não exista um brasileiro, uma pessoa no mundo, que no dia 1º de cada ano não tem na sua cabeça: esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, esse ano vai ser o ano que eu vou realizar sonhos. E é muito legal a gente poder iniciar o ano com essa motivação, Tico. É isso aí, então já aproveitar, para quem está em casa, um feliz ano novo, muita saúde e muita paz. E você falou aqui de vivos. Depois nós vamos contar aquela tua história de 20 horas no mar. Depois tem essa história também do Roberto Insa, que a gente quer contar. Mas antes, a gente começar um bate-papo, muitas pessoas te conhecem, mas contar um pouquinho da tua infância, Insa. Aonde que foi a tua infância? Como foi a tua relação com a família? Teus primeiros trabalhos? Aonde que você morava aqui com os pais, né? Olha, eu sempre costumo dizer, na vida, né, de um modo geral, que toda pessoa, todos nós temos uma história de vida. E cada um tem a sua história, e cada história dá para fazer um livro, né? Cada um percorre aí as oportunidades que Papai do Céu proporciona. Eu tive a alegria, Tico, de nascer numa família muito simples no sentido material, né? Desprovido de qualquer patrimônio, ou seja, a grande maioria das famílias brasileiras, assim como você, assim como tantos amigos que a gente tem. Nasci numa família na região sul de Curitiba. Curitiba, para quem está nos vendo aí pelo Brasil e pelo mundo, também como Rio de Janeiro, como São Paulo, cresceu tanto que hoje a gente fala região sul de Curitiba. Mas quando eu nasci, algum tempo atrás, era a região do bairro da Caximba, Campo Santana, Umbará, que fica um pouquinho para frente do bairro do Pinheirinho, que a gente hoje chama de região sul de Curitiba. Nasci numa família tradicional, de italianos, por parte de mãe. O meu sobrenome de mãe é Pilato, que é uma família muito tradicional aqui em Curitiba, família Pilato. E por parte de pai é Insa. Da onde que veio o papai Insa? Meu pai era lapiano, nasceu na cidade da Lapa, conheceu a minha mãe, casou e veio morar no bairro de Campo de Santana, junto com a família Pilato. E lá a gente constituiu a família com a minha mãe. 5 filhos, eu sou o filho mais novo, um irmão mais velho e 3 irmãs no meio. Então, uma família normal, como a maioria das famílias brasileiras. Minha mãe, desde muito cedo, trabalhando para fora de casa, lavando roupa para poder trazer o sustento para dentro de casa, para ajudar no orçamento familiar. Como que é o nome da mamãe? A minha mamãezinha tem o mesmo nome da sua mamãezinha. Aliás, elas se conhecem. A minha mãe é Lindamir. Lindamir, um abraço para dona Lindamir, a mãe do Insa, um abraço para dona Lindamir, a minha mãe, as duas lindas. Um beijo para a mamãe Linda e um beijo para a mamãe do Tico, a mamãe Lindamir também.
Aí o meu pai, minha mãe lavava a roupa para fora de casa para ajudar no sustento da criançada. E meu pai era, no primeiro momento, lá nos tempos de Araucária, Lapa, ele trabalhava em lojas de departamentos, indústrias, depois foi trabalhar de motorista de caminhão, e depois foi, e aí a família foi crescendo. E eu tenho muito orgulho da família que eu nasci, porque aonde Papai do Céu e Nossa Senhora Aparecida me proporcionou chegar hoje, mais de 50 anos, eu nunca imaginava chegar, porque para quem teve o início de vida tão difícil, aonde todos os filhos trabalhavam desde o primeiro momento, muito cedo. Todos os irmãos Todos. começaram. Você começou a trabalhar com quantos anos? E qual que foi esse primeiro Se- trabalho se- teu lá que você Se, lembra? se a gente colocar esse nosso bate-papo para a juventude hoje, eles vão dizer, não acredito. Mas para quem tem a nossa geração, era muito comum naquela época, 10, 11, 12 anos de idade, a criançada já ir para algum trabalho, né? Claro que não é um trabalho de adulto, mas é algum trabalho que pudesse colaborar para trazer algum sustento, algum recurso para dentro da família. Eu comecei a trabalhar com 9, 10, 11 anos de idade, nas olarias da região sul de Curitiba. Já Então, ajudava na olaria. porque aquela época era assim, a família tinha que trabalhar. As minhas 3 irmãs trabalhavam de empregada doméstica, babá, nas famílias do entorno da nossa região que tinham mais condições financeiras. O meu irmão também trabalhava na olaria, e aí a gente começou a trabalhar. Agora, a grande virada para que eu pudesse ter a oportunidade que Papai do Céu me proporcionou, Tico, foi porque o coração de mãe falou mais alto. Uma certa oportunidade, a minha mãe, meu pai chegou em casa e falou, precisamos tirar fotocópia, que hoje fala fotocópia. Na época, a gente falava Xerox. Xerox para quem dos mais antigos aí, era a marca de uma máquina que tirava fotocópia naquela época, né? E aí chegou, precisamos tirar fotocópia aqui, Xerox, da documentação do casal. Aonde que tinha fotocópia? Naquela época. Hoje em dia você tira no celular, você tira na impressora, imprime. Naquela época, ou você ia às grandes empresas da região, ou você ia na delegacia da região, ou você ia no cartório da região. E a minha mãe foi no cartório da região, o cartório da cidade industrial que fica na região sul, próximo à nossa região lá. Chegando lá, foi tirar a fotocópia, deu sorte, não é sorte, eu acredito que é tudo obra de Deus. Quem atendeu ela foi um dos titulares do cartório, Dr. Salmir Lobato Machado, que pode estar nos vendo, um abraço ao Dr. Salmir, e ao Dr. Simval, o irmão dele, que eram os titulares do cartório. O Dr. Simval já está morando com Deus. Aí ela, com aquele coração de mãe, né? Quem é mãe que está nos assistindo sabe disso, olhou para aquela estrutura de cartório e perguntou, vocês não têm uma oportunidade para o meu filho, que tem aí 12 anos, 13 anos de idade? Mas ela não conhecia eles. Não conhecia ninguém. Foi lá como cliente normal. Porque ele sonha, porque eu sempre fui muito sonhador, eu sempre achava que eu precisava estudar, eu precisava, de alguma maneira, ajudar a família. E aí, ele olhou para ela, depois ele me contou, ele me disse, olha, eu olhei para sua mãe, eu senti assim, um aperto no coração, ela só faltou chorar para pedir uma oportunidade. Qual seria a oportunidade para um garoto de 12, 13 anos? Trabalhar de office boy, né? Na época... Que tinha office boy, podia, office boy já 12 anos. Naquela época podia Isso, tudo, naquela época, né? Era só vontade de trabalhar. Então tinha os bancos na região do Ceasa, as indústrias. Então o que é o office boy? Que não era nem office boy, era contínuo. Não sei se você pegou essa fase. Era contínuo. Aí ela falou, pelo amor de Deus, ajuda a nossa família, nós somos aqui da região. Aí os meus amigos, que depois passaram a ser amigos, falavam, manda ele vir amanhã cedo aqui. Ela chegou em casa, Tico, e disse assim, amanhã você não vai trabalhar na olaria, porque eu trabalhava meio expediente na olaria e meio expediente, outra parte do dia eu estudava no primeiro momento. Você estudava nas escolas da região ali, isso? Escola Isolada de Campo de Santana. Naquela época era assim, era escola isolada, era uma só na região toda. E aí eu fiquei impressionado, eu falei, mas mamãe, eu não consigo, como é que eu vou trabalhar no cartório? Porque a gente tem aquela insegurança, né? Como é que você vai trabalhar no cartório com 12, 13 anos de idade sem ter preparo nenhum? Mas eu lá fui, né? Cheguei lá, conversei com eles
entrei para trabalhar como contínuo, como office boy. E de lá, Papai do Céu, Nossa Senhora Aparecida, a qual eu sou devoto, nós somos, me deu a oportunidade de ter um grande aprendizado, graças à generosidade da família que era titular do cartório, claro, que num primeiro momento tiveram paciência de me orientar, de me ensinar. E lá eu fiz carreira dentro do cartório, trabalhei lá próximo de 20 e poucos anos. Daí de lá o tribunal me designou um outro cartório e eu fui oficial de cartório durante muitos anos, somando tudo mais de 30 anos trabalhando na área notarial. Então assim foi o início de uma atividade profissional que me fez chegar aonde eu cheguei, de certa forma, porque me deu segurança, estabilidade, mas também eu tive graças a Deus, eu acreditei naquele projeto. Porque é muito comum o jovem, quando tem uma oportunidade, receber convite de outros empregos, né? Por exemplo... Ficar na dúvida, mudar e tal. Eu tenho um colega meu que trabalha numa indústria lá, naquela época, a Robert Bosch. Quem trabalhava na Bosch naquela época, meu Deus do céu, ganhava muito mais do que eu ganhava e podia fazer carreira, aquela coisa toda de empresa internacional. Mas eu sempre, quando convidavam para trabalhar em algum lugar, eu pensava comigo, não, eu quero continuar aqui porque aqui eu sinto segurança e posso me preparar para a vida. E foi isso que aconteceu, foi uma faculdade, dali eu tive outras oportunidades assim na vida, de negócios, paralelamente à atividade de cartório, que me ajudou muito e, graças a Deus, foi um ensinamento muito bom. E que momento, foi no cartório, foi depois, que você percebeu que a comunicação era algo que você queria também para a tua vida, que você queria além dos negócios, né? Além de trabalhar, da questão família, que você percebeu, peraí, ou as pessoas te falavam, essa tua voz aí, na realidade, a tua voz dá para locutor. Ô Tico, eu acho que depois de passado, né, depois que a gente está na atividade de comunicação, você começa a olhar para trás e fica pensando, o que me fez de repente me apaixonar por isso? Eu acho que já está no meu DNA. Eu vou te explicar por quê para quem está nos assistindo. Sabe aonde o meu pai conheceu a minha mãe? O meu pai, como eu expliquei antes, trabalhava de empregado, né, indústria, naquela região lá da Lapa, Araucária, Contenda, nos anos 60. E a minha mãe era uma menina de família tradicional aqui da região sul de Curitiba. Eu sei essa história, mas é bem legal você contar. É bem legal, porque aí eu vou responder a sua pergunta. O meu pai, nas horas vagas, assim como eu, o pessoal acha que eu trabalho na comunicação, só na comunicação, muita gente acha. Na realidade, a comunicação na minha vida ela é uma paixão. É como muita gente que gosta de jogar futebol todo final de semana, outros gostam de jogar uma sinuquinha, outros gostam de pegar o violão e começar a cantar. E eu sempre fiz como uma paixão a comunicação. Ou seja, no horário comercial, no horário de trabalho, eu sempre tive meu trabalho no cartório, a minha atividade profissional, que me dava uma estabilidade, e nas horas vagas eu sempre fazia a minha paixão na comunicação. Mas como é que começou isso? Respondendo a sua pergunta. O meu pai, voltando lá atrás, anos 60, nas horas vagas ele fazia o quê? Apresentava programa de rádio, na Rádio Legendária da Lapa, que hoje é a rádio legendária, mas que na época era meia dúzia de emissoras que tinha aqui na região, e uma delas era a Legendária da Lapa. E também em Araucária, na Rádio Cambiju de Araucária. Era famosa também. Muito. E hoje é a Rádio Iguaçu. Mudou só o nome, mas é o mesmo prefixo. Inclusive, naquela época, os grandes shows daquela região, daquela época, região sul, por exemplo, era Teixeirinha. Teixeirinha, quando vinha cantar com a Mary Terezinha, meu Deus, parava a cidade. E um desses shows sempre tinha as apresentações locais que fazia a abertura, é muito comum até hoje, né? Aí os irmãos da minha mãe eram o trio Irmãos Pilato, 3 irmãos deficientes físicos já naquela época, por falta de recursos e tudo mais, acabaram ficando deficientes, mas só no aspecto físico mesmo de não poder andar, mas cabeça boa, a alegria de viver, e eles, por essa deficiência, eles pegavam violão, viola e sanfona, e ali eles levavam alegria onde eles estavam. Com aquela alegria deles desde criança, eles também foram fazer um programa em rádio, na Rádio Cambiju de Araucária. Aí o que aconteceu?
eles faziam apresentações para a cidade. E uma dessas apresentações eles levavam a minha mãe, que era menina, jovem de tudo, porque ela também fazia uma participação no show deles e ela cantava. E eles fizeram, os três fizeram uma música chamada Linda Paranaense, que tocava na rádio. E essa Linda Paranaense era uma homenagem à minha mãe. Sua mãe, e ela que cantava. E ela que cantava junto com os irmãos. Olha que interessante. Aí o meu pai sobe no palco e agora com vocês, estou aqui falando do meu jeito, mas era do jeito dele, né? Trio Irmãos Pilato e Linda Paranaense. Aí subiu a minha mãe, quando ele olhou, depois ele me contou, né? Ele olhou para ela olhou para ele e eu estou aqui falando deles hoje. Então, eu brinco que de repente já veio do DNA da família. Mas os outros 5 irmãos são todos tímidos. Ninguém fala em microfone, ninguém fala nada, sobrou para mim. E aí, eu estava trabalhando no cartório todo esse tempo e nas horas de final de semana, sábado à tarde, domingo, sábado à noite, domingo durante a tarde, é muito comum até hoje as igrejas, né? Você é uma pessoa que sempre está incentivando e ajudando com o seu trabalho público as comunidades. As igrejas convidam as famílias para participar como voluntários. Então, um vai lá ajudar a vender bebida, outro vai lá na cozinha, assar carne, vender pastel, aquela coisa toda. E eu, como jovem de tudo, comecei com 16, 17 anos, comecei a fazer aquele corre, né, que o pessoal fala, né? Corre para cá, corre para lá, corre para cá. Aí na região sul tinha na época uma festa chamada a Festa do Frango. O maior criador de frango do Brasil naquela época, anos 80, era o seu Francisco Pereira Neto. Bastante conhecido, né? Um abraço à família Pereira Neto. O seu Francisco era o maior criador de frango do Brasil. Ele é pai do Chiquinho? Pai do Chiquinho, isso, pai da Nene, enfim, de toda a família querida lá. Aí o que acontece? Uma festa grande, gigante, milhares e milhares de pessoas lá. Um domingo à tarde, um trio elétrico enorme, cedido na época para a festa, né, através de relacionamentos aí do governo. E aí a pessoa que estava apresentando, acho que foi no banheiro ou deu uma saída do local de trabalho ali, ou onde ele estava falando, e o seu Chico chegou para mim e falou assim, pega o microfone ali e anuncia aqui que precisa tirar um carro, alguma coisa assim. E eu, a vida toda, observando todo esse meio, né, do meu pai, dos meus tios, fazendo programa na rádio lá de Araucária, eu ficava só observando. E eu peguei o microfone e comecei a dar o recado. Quando eu comecei a dar o recado, eu senti que agradei. Essa foi a primeira vez que você falou, então, em público no microfone? Isso. Agradei, segundo eles, e o seu Chico foi um grande incentivador meu, dizendo, vai continuar falando, vai continuar falando. Resumo, fiquei 20 anos da minha vida cantando bingo nas igrejas. Aí expandiu, né? Daí saiu só da minha região, aí foi para tudo que é local. Apresentei daí através da comunicação grandes eventos. E foi num bingo que um diretor de rádio, da Rádio Cidade, estava assistindo, estava lá na festa, terminou a festa, chegou lá e me convidou e eu fui trabalhar na Rádio Esse foi o primeiro convite, a Rádio Cidade, então, num bingo, Rádio você Cidade. Apresentando. Quem que era o diretor, você lembra? Na realidade, pela atividade do cartório, eu já existia assim, as pessoas me conheciam como o Roberto do cartório. E nessa emissora, quem comandava a emissora eram duas figuras públicas de maior sucesso na época. Um era deputado, outro era vereador. Era o Ricardo Chabe e o vereador Luiz Ernesto, na época. O que aconteceu? Quem estava naquela festa era o Luiz Carlos Castagnoli. Antônio Carlos Castagnoli, né? Todo mundo conhecia como Castagnoli. O Castagnoli olhou para mim e falou, Roberto do cartório, você sabia que se falava, tal. E no dia seguinte, o Ricardo Chabe, o Luiz Ernesto e o Castagnoli me chamaram na rádio e me fizeram o convite. Pô, você não quer vir trabalhar na rádio? Minha rádio, na época, era muito difícil entrar em rádio, muito difícil. Aí o que aconteceu? Eu olhei para eles, tudo bem, mas só que eu trabalho. Eu trabalho das 7 da manhã às 6 da tarde. Não, mas aí você pode vir fazer folgas, aquela coisa toda. Eles perceberam que eu era apaixonado desde sempre pela rádio. Aí, eles me deram um horário maravilhoso, viu, Tico? Qual que era o primeiro horário assim que, se eu conto hoje, ninguém acredita. Mas é verdade, tá escrito lá na rádio lá. Eles me deram um horário da meia-noite às 6 horas da manhã. Roberto, se você quiser, a gente precisa agora, nesse momento aqui, na época quem fazia a madrugada era Edson Lima,
tantos outros, né? Ari Soares, né? Do Aqui e Agora. E precisava alguém naquele momento para suprir ali uma ausência deles ali. Eu falei, mas das meia-noite às 6 da manhã... E que horas você tem que estar trabalhando? 7 horas, 7h30, eu tinha que estar no cartório. Era o tempo de sair da rádio e ir para o cartório. Aí o que aconteceu? Eu nem pensei. Eu falei, topo, aceito. Nem pensando o que ia acontecer depois. E ali eu fui, difícil, foi duro, né? Porque praticamente eu não conseguia dormir, dormia 3, 4 horas por dia, só naquele espaço ali das 6 às 11 da noite, das 7 às 11 da noite. Naquela época não tinha veículo, não tinha nada, eu tinha uma moto, então foi uma superação danada. Mas Papai do Céu sempre com vontade de vencer, Papai do Céu me ajudou, Nossa Senhora Aparecida sempre rezando muito. Passou ali, acho que foi ali uns 60 dias, o comunicador das 20 às 24 horas, Adir Vieira, um grande comunicador da época, acabou indo para o lado do direito, se formando advogado e não tinha mais tempo de trabalhar na rádio. E acabou saindo da emissora. E aí a direção me chamou e falou, agora você tem o horário das 8 à meia-noite. E ali eu fiquei 10 anos das 8 à meia-noite. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde no cartório, saía correndo, passava a Voz do Brasil, que é das 7 às 8 da noite. 8 da noite eu entrava falando Rádio Cidade, noite de sucesso da Rádio Cidade, ligue, peça e ouça. Muita gente está nos vendo aí, pode lembrar disso aí. E aí foi a minha entrada no rádio, foi dessa forma. E como que surgiu a ideia ou a proposta de você ir para a televisão? E qual foi o primeiro programa na televisão que você fez? Aquela época... 1991, 92, 93, o rádio era muito forte. A televisão era muito fechada, era muito programas em rede nacional, né? Até hoje tem bastante programação nacional, mas hoje é mais aberto. Então, os comunicadores de rádio que faziam sucesso, e naquela época era a Rádio Cidade, Rádio Clube Paranaense, a Rádio Independência, quem estava nesses veículos estava no alto do sucesso da comunicação. E todo mundo conhecia a gente. Então a gente era convidado para fazer apresentações de shows nas festas de municípios, por exemplo, Festa do Pêssego em Araucária, Festa da Uva em Colombo. Então a gente sempre era convidado. Além das casas noturnas, né, as baladas, que hoje em dia fala balada, para a gente fazer a animação lá das discotecas naquela época. E eu, sempre que tinha oportunidade, eu estava em cima de um palco fazendo esse exercício. Aí o que aconteceu? Certa ocasião, no mês de maio de 1999, estou na Rádio Cidade, trabalhando, porque daí com o passar dos anos, eu acabei conquistando o espaço de dia, que o horário de dia sempre foi o horário nobre do rádio naquela época. Então eu saí da noite... Nobre porque tem mais audiência. Isso. Aí o Luiz Ernesto... o Chabe fazia até às 7h30, 8 horas da manhã, 8h30, 9 horas. O Luiz fazia até o meio-dia e meio. E aí eles me convidaram para entrar no lugar do Reginaldo Loyola, que foi um fenômeno da comunicação, o nosso querido Reginaldo. Lembra, você que é da vida pública, lembra daquela campanha da Separe o Lixo? Que era do Jaime Lerner? Separe. Lembra que tinha uma voz assim, separe? Aquela voz era do nosso querido Reginaldo Loyola. O Loyola parece que teve um outro desafio pela frente, fora de Curitiba, e abriu aquele espaço. E a rádio me convidou para fazer no horário do almoço, meio-dia e meio. Então, o que eu fazia? Ao invés de eu almoçar, eu saía correndo no cartório e ia para a rádio, de terno e gravata. Era muito engraçado. Os artistas chegavam lá para ser entrevistados. Chegava lá, eu estava de terno e gravata, isso em 1990, bolinha. E aí eu tinha que explicar, não, desculpa aí, não é que eu estou formal aqui, é que eu trabalho em cartório, aquela coisa toda fora do ar, né? E ali um dia... A Leonor, minha querida e saudosa Leonora, ela era nossa secretária, chegou, abriu a porta e falou, Issá, tem um Mauro aí que quer falar com você, diz que ele é da Record, do grupo RIC, até hoje é RIC, né? Eu falei, manda entrar. Todos que iam até a rádio, nunca eu tive nenhum problema, eu sempre recebi, podia ser artista, poderia ser pessoas comuns, ouvintes, eu sempre recebi de braços abertos, porque é a maior alegria a gente poder receber o carinho das pessoas. Chegando lá, Tico, ele entrou no estúdio, como é que vai, Mauro, tudo bem? Eu olhei para ele, Mauro, você? E ele estava no grupo RIC, na Rádio Independência, na Record e tudo mais. E o Mauro, muito tempo depois, virou secretário da comunicação, que é o Mauro Rockenbach, que você deve conhecer. Aí o Mauro olhou para mim e falou assim, fora do ar, né, claro, ele falou assim, você tem como ir 6 horas na TV Record?
Eu falei, fazer o quê? Eu nunca tinha entrado numa televisão. Ele disse, não, o pessoal quer conversar com você lá. Tem um projeto lá, nem me falou o que era. Eu falei, claro, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Mas você tinha algum sonho de ir para a TV também? Não, Já tinha pensado isso? É normal. Quem trabalha em rádio e que naquela época o sonho era ir para a televisão. Porque tem mais visibilidade e tal. Não, era um sonho. Fala né? com mais pessoas? Não, era um sonho. O rádio é maravilhoso, apaixonante trabalhar em rádio, mas sempre o profissional de rádio, a maioria gostaria de ter a oportunidade da televisão. Mas eu nunca fui atrás, porque eu achava que era muita coisa para mim. Até com essa figura aqui, agradar. Hoje em dia está muito normal, mas naquela época, lembra que era só pessoas assim com, né, uma beleza diferenciada que tinha espaço na televisão, com raríssimas exceções. Aí eu falei, tudo bem, 18 horas fui lá para a rádio, para a televisão. Ao entrar lá, uma mesa redonda, estava lá o Dr. Caniato, estava lá o Cruz, estava lá o Manzoli, pessoas que eu estou falando aqui que o pessoal do meio sabe. Direção da TV. Direção da televisão. E eles me falaram, olha, a gente está aqui em busca de um novo apresentador para fazer um programa do estado do Paraná, que a Rede Record naquela época estava começando ainda. Então, hoje é uma potência, mas naquela época houve uma transição, acho que da Manchete, se não me falha a memória, para a Record. Então, os estados tinham que também, de alguma maneira, fazer criação de conteúdos para fortalecer a audiência local. E foi determinado que as emissoras dos estados tinham que fazer programa de auditório ou alguma coisa nesse sentido. E eles fizeram uma busca no meio de comunicação, rádio e televisão, pegaram meia dúzia de nomes e começaram a conversar com todo mundo. E me chamaram. Aí, no final da reunião, eles olharam para mim e falaram assim, seja bem-vindo, você é o nosso convidado. Eu não tinha nem ideia como que eu aparecia na frente de uma câmera de televisão. Mas falaram o que ia apresentar? O que ia ser o programa de auditório, de entretenimento. Que você ia apresentar. Inclusive, você ia apresentar, isso. Inclusive o Cruz, que era o diretor de produção, falou assim, a gente vai colocar uns queijinhos atrás de você e as bailarinas vão ficar no queijo. Eu olhei para ele e falei, o que é queijo? Eu não sabia o que era queijo. Queijo é um cenário, né? Aquelas rodinhas que o Gugu tinha muito lá. O pessoal fica em cima e tal. Eu falei, puxa vida, mas quando? Não, vamos gravar já semana que vem, aquela coisa toda. Bom, aí mais uma vez, com muita fé em Deus, fui para casa, conversei com a família, falei, olha, não posso perder essa oportunidade. E graças a Deus fiquei mais de 10 anos na Rede Record, muito mais. Lá também fiz uma história maravilhosa. Até esses dias atrás fiquei muito feliz. Alguns amigos me mandaram fotos. Tem um corredor na Record. Até você. Sim, já vi lá. Tem um corredor lá. Tem um retrato teu posto na parede lá. Tem um corredor de homenagens a figuras. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo deles. Túnel do Tempo. Muito obrigado à direção da Rede Record, ao Dr. Leonardo Petrelli e toda a família, que colocaram a minha foto lá, eu em posição de apresentador de televisão. Foi muito legal essa homenagem que eu recebi também. Aí foram anos e anos da Rede Record, horário muito especial, domingo, meio-dia. Então, o domingo, meio-dia, tem para mim um horário assim, diferenciado, porque é o momento que você pega a família em casa, né? Muita gente de manhã vai na missa, vai no culto, vai andar no parque, mas a maioria das famílias, na hora do almoço, estão em casas fazendo a comida, fazendo um churrasco, com a família reunida, ou com visitas e com a televisão ligada naquela época. E o Roberto Ince era uma das opções. Então tinha pouca concorrência. Na Globo tinha os Trapalhões. Era humor na hora do almoço, Didi, Dedé, Bussum e Zacarias. Eu estava na Record, aí no SBT tinha lá o programa Silvio Santos, imagina a concorrência, e aí nas outras emissoras também, esporte na Bandeirantes. Então, com o controle remoto, era muito natural que as pessoas iam trocando de canal e acabavam me vendo, nem que seja um pouquinho no primeiro momento. E graças a Deus, a gente ficou muitos anos. Muitos artistas que hoje ainda fazem sucesso passaram lá atrás no teu programa, né? Lula porque Santana, Eduardo Costa. Como eu disse antes, mas bem antes disso aí, como eu disse antes, eu sempre recebi e fiz amizades no rádio. Porque quando você fala hoje o cantor Daniel, por exemplo,
ele é o que é hoje, mas no começo da carreira dele, ele ralou também. Ele e o João Paulo rodavam o Brasil inteiro atrás de oportunidades para divulgar o trabalho deles. Quando eles vinham para Curitiba, eu recebia de braços abertos. Então, vários e vários cantores que na época não eram nem conhecidos vinham no meu programa, enquanto que muitos outros colegas davam lá 5 minutos, 3 minutos, o tempo de uma música para dizer, ó, tô aqui recebendo o cantor e tal, tocava a música, tchau, um abraço. Eu não, eu sempre enalteci, valorizei, incentivei os artistas. E muitos desses viraram celebridades, ao qual eu tenho a alegria de dizer que muitos deles são meus amigos até hoje. E aí facilitou, né? Porque eu fui para a televisão, acabava levando eles também para a televisão. E também, a gente sabe que quando você sai, muito artistas também de Curitiba, aqui do Paraná, que você levava, incentivava, que são muitos, que você abria essas oportunidades, essa porta para eles também, que eles não tinham em outros lugares, né? Na realidade, o estado do Paraná, na minha geração, quando criança, na nossa, teve aqui durante muitos anos o Mário Vendramel. O Mário Vendramel foi um fenômeno também naquela época, início da televisão, anos 60, 70, por aí. Aí o Mário Vendramel parou e ficou uma lacuna de tempo ali, acho que uns 20 anos, sem programa de auditório desse perfil. Aí eu fui o primeiro que veio depois desse tipo. Daí tinha o Nossa Terra, Nossa Gente também, que o Leonel Rocha, nosso querido e saudoso Leonel Rocha, apresentava com o Jarbas. Então foi um encontro assim, muito legal de amizades feitas no rádio para a televisão. E quando eu falo assim de grandes nomes da música hoje do Brasil, nacional, eu fazia questão de, quando tinha eles no meu programa, eu fazia questão de trazer os artistas locais para valorizar os artistas locais na presença de um artista nacional. Eu sempre entendia que, se você está no lado de Milionário José Rico cantando com eles, as pessoas vão te prestar mais atenção em você porque você está cantando com uma grande celebridade. E assim eu sempre fiz. E graças a Deus deu certo até hoje. Eu tenho o carinho também dos artistas regionais aqui. Bacana. A gente está batendo um papo, tomando um café com o Roberto Insa. O Roberto Insa que gosta do café com açúcar, o café dele. E estamos tomando uma água Fonte Life. Conhece essa água Fonte Life, Insa? Essa água é a melhor água do Brasil. E aqui sabe, do Paraná, né? É do Paraná. Eu queria agradecer, né, mais uma vez a água mineral Fonte Life, porque quando eu cheguei aqui e vi que você também tem a água mineral Fonte Life, nós dois, tanto no meu programa de televisão, você aqui e tantos outros, e principalmente as famílias do Paraná e Santa Catarina, a água mineral Fonte Life, completando agora em 2025, que passou 25 anos. E sabe quantos anos faz que eu estou na televisão? 25. 25 anos. Desde o primeiro ano, a família Baggio, são meus queridos amigos, o Célio, a Rose, o Fábio, a Daniela, toda a família, me deram a oportunidade de divulgar a água mineral Fonte Life. No primeiro momento, era desconhecida e hoje é essa potência, a água mais vendida no Paraná e Santa Catarina. Um abraço, então, à família do Célio Baggio. Obrigado por estar junto com a gente aí também. Uma delícia. Água Fonte Life, muito bom. Eu quero falar um pouquinho o que te motivou a entrar para a política. Mas antes, você falou de família, né? Que a decisão de ir para a TV, a família sempre apoiando. Fale um pouquinho da família, da Flávia, Robertinho, Maria, Gabriela. Pois é, O que significam para você? Família é tudo, né, Tico? E eu, graças a Deus, sempre desde criança, eu tive um bom exemplo, que era a minha família, a família do meu pai e da minha mãe, que mesmo com muita dificuldade, meu pai trabalhando de motorista de caminhão, a minha mãe lavando roupa para fora de casa, os filhos trabalhando nas casas vizinhas, uma coisa que nós não tínhamos era dinheiro, mas o que tinha de sobra era amor. A minha mãe é muito amorosa, até no nome, né? Igual a sua. Linda. É linda até no nome, né? Uma pessoa muito amorosa, meu pai também. E nunca faltou amor. Poderia faltar coisas materiais, mas também nunca faltou comida dentro de casa, graças a Deus. Mas sempre vivíamos numa família muito simples, mas com muito amor, muita alegria. E aí, o meu sonho sempre foi ter uma família a qual eu fosse feliz. E graças a Deus, Deus me proporcionou. Eu tenho meu bebê com 20 anos hoje, eu chamo de bebê ele, o Robertinho. Só alegria. Tem a Gabriela,
que também já está casada, a Maria Letícia também está casada. Vou ser avô agora, daqui uns dias. Maria. A partir do dia 15 agora de janeiro, a Serena está chegando para alegrar ainda mais a família. A minha esposa, a Flávia, você conhece bem a minha relação com ela. É uma relação de, além do amor, é claro, que une um casal, de apoio, de estar ao lado nas horas difíceis, nas horas alegres. E eu acho que esse lance de uma pessoa encontrar outra na vida só tem sentido você continuar se realmente for dessa forma. E eu tenho o privilégio de ter uma família maravilhosa. Bacana, só que eu vou fazer um desafio. Então, olha para a câmera aqui, uma declaração de amor para a Flávia. Aí é fácil. Você sabe que a minha família tira sarro de mim, que eu sou muito carinhoso, segundo eles até extremo. E aí a minha esposa, meus filhos olham para mim e falam, lá vem ele. Eu falo eu te amo para minha esposa e para os meus filhos 50 vezes por dia, no mínimo. Você é testemunha disso. Cada vez que eu recebo a ligação do telefonema, seja o meu filho, a minha filha ou a minha esposa, ao final da ligação eu falo o quê? Tá bom, meu amor, um beijo, te amo. Sempre. Então, fazer uma declaração de amor agora através do seu programa é muito fácil para mim falar que agradeço a Deus e a Nossa Senhora Aparecida pela oportunidade de ter conhecido a Flávia, me dado filhos maravilhosos e a gente fica muito feliz. E a gente pede que a gente tenha saúde, né? Para a gente poder viver muitos e muitos anos pela frente ainda. A gente brinca que eu quero estar com 100 anos e ela bem menos, que ela é mais nova que eu, agarradinhos e vendo os filhos, netos e bisnetos, quem sabe, porque família, na minha opinião, é a maior conquista que uma pessoa pode ter. Material, poder, riqueza, isso aí é tudo depois. O importante é você ser feliz na família. Não tem como substituir o sucesso dentro da sua casa, no lar. E eu sou muito feliz nesse aspecto. Família é o nosso porto seguro. Sem dúvida. E a família, a gente sabe que te apoiou também para entrar na política, né? E também te segurou depois na política, né? É verdade, é verdade. O que te motivou a entrar na política e o que se fala um pouquinho da tua experiência como vereador de Curitiba, uma das maiores capitais do Brasil? O que você aprendeu ali? Pois mais uma vez eu digo que eu nunca pensei em entrar na vida pública. Quem me conhece sabe, com a minha origem, com a minha luta, eu nunca imaginei, porque ganhar uma eleição na capital do Paraná é muito difícil. Até hoje é muito difícil, cada dia é mais difícil. Lá em 2004, quando eu saí pela primeira vez, aliás, saímos juntos, né? Eu acabei tendo o privilégio de ganhar a eleição e você também. Nós entramos juntos na Câmara Municipal de Curitiba naquele primeiro mandato. Eu nunca imaginava em disputar nenhum cargo eletivo. Acontece que teve um episódio na minha vida, no ano de 1996, que você acabou falando no início aqui do bate-papo, do Café com Tico, que me fez mudar um pouquinho a maneira de conduzir a minha vida, que foi aquele episódio no mar. Aquele episódio lá que eu fiquei 20 horas boiando em alto mar, aqui no litoral do Paraná. Explique como é que foi, então. Vamos fazer um resuminho desse episódio para poder Porque falar. Senão não tem como eu falar sobre por que eu fui para a vida pública. Então, né? como é que você ficou 20 horas boiando? Por quê? Você gostava de boiar? É assim. Não, então, veja bem. Eu trabalhei a minha vida toda, depois que eu tive a oportunidade no cartório, para tentar ganhar algum recurso para ajudar a família. E isso vinha acontecendo de uma maneira muito natural. Chegou uma certa oportunidade, no dia 30 de novembro de 1996, eu fui convidado pelo Luiz Ernesto, ex-vereador, ex-radialista, grande comunicador, pelo Ratinho, pai do nosso governador, que hoje está no SBT, e por outros amigos, para almoçar na Ilha do Mel, num final de semana, onde amigos estariam lá passeando com a família e me convidaram. Eu estava na Rádio Cidade, né? O Luiz me convidou, vai amanhã, depois do almoço, vai lá na Ilha do Mel, a gente vai estar lá com os amigos e tal. Eu falei, Luiz, eu saio meio-dia do cartório, se der tudo certo, eu dou uma descidinha lá. Beleza. Isso que aconteceu. 1h pouquinho da tarde, no dia 30 de novembro, se você olhar no calendário aí, de 96, era um sábado, eu chegando lá embaixo, o Luiz Ernesto, naquela época, gostava muito de pescaria, pegou o barco dele, veio me pegar, me levou até a região dali da Ilha do Mel, chamado Encantada,
quem conhece Ilha do Mel. Então lá tinha o Bar do Zorro, lá, enfim, o bar que eu digo, o restaurante do Zorro. E lá estavam vários amigos com as suas famílias. Eu desci sozinho porque eu estava trabalhando, né? E acabei descendo sozinho. Aí, 1h30, 2 horas, estávamos lá, todo mundo lá brincando, conversando, aquela confraternização. Já era início de festas, praticamente, de final de ano, né? 30 de novembro. Já estava aí na véspera de último mês do ano. Aí o que aconteceu? Estava passando um cruzeiro, esses navios gigantes de turismo, passando entre Paranaguá, entre a Ilha de Currais e a Ilha do Mel. Até hoje tem esse trajeto que chama-se Canal da Galheta. Então passava por ali o Canal da Galheta, os grandes embarcações. E eu estava ali descontraído, daí a pouco o pessoal falou assim, olha lá o navio. Hoje em dia é muito comum o navio passar aqui na região, mas naquela época era muito difícil. Vamos lá passear e tal. E aí esse pessoal todo tinha lancha, tinha jet ski, e aí eles pegaram meia dúzia de jet ski, cada um tinha o seu, e acabaram convidando aí, levanta um, levanta outro, pega a chave e tal. E eu quietão aqui, né, no canto aqui, conversando com os amigos. Nisso, o João, fala o João, o nome da pessoa, o João, que tinha uma empresa perto da PUC aqui na capital, olhou para mim e falou assim, a minha esposa está sem arrais. Arrais é a habilitação para pilotar, né? Hoje em dia é muito mais fiscalização, na época era mais ou menos. E ela não está querendo ir lá agora, quer aproveitar, vamos junto. Ela jogou a chave do jet ski dela para mim. E eu tinha arrais, porque como eu era cartorário da área do direito, desde os 18 anos de idade eu tirei a habilitação para tudo. Mesmo não tendo carro, não tinha moto, tinha habilitação, não tinha jet ski, tinha habilitação, enfim. O que aconteceu? Falei, pô, legal, não vai, Regina, não vou, pode ir, isso e tal. Aí eu subi no jet dela e era aquela época, as embarcações hoje são diferentes, mas naquela época era mais simples. Era um tal de XP, era um Sidu XP, falo aqui para quem conhece. Era pequenininho e tinha outros que era de 3 lugares, que era muito mais seguro. E eu peguei aquele pequenininho, eu já tinha experiência porque eu fiz né, eu tirei a habilitação, já tinha uma experiência como conduzir. E aí a gente foi, os 6 amigos, passamos no lado do barco. É muito legal, é um visual maravilhoso. E os turistas ficavam dando tchau, tchau, e você ficava surfando do lado. Um momento maravilhoso. Ainda mais eu, que não tinha jet, não tinha nada, estava curtindo. Aproveitando. Quando passou ali no Canal da Galheta, na Boia 5, o pessoal olhou para trás e brincou assim, quem chegar por último vai pagar cerveja, brincando. E aí todo mundo saiu, né? Disparando, voltando. E eu também, eu era jovem de tudo, né? Os outros eram tudo de 50 anos, mais ou menos. Eu era mais jovem, tinha 20 e poucos anos na época. E quando eu olhei para trás, eu sempre fui um cara de cuidar dos amigos, de estar olhando para os lados, a responsabilidade, talvez pela minha formação no cartório, não fazia nada de errado, enfim, não bebia bebida alcoólica para poder dirigir, aquelas coisas tudo naquela época. Aí eu olhei para o lado, o último da fila estava fumaceando o jet ski dele, que era o Paulo Sass, que já está ao lado de Deus agora, que era da Hering, era um grande empresário da Hering da época, tinha 50 e poucos anos de idade. Aí eu vi que todo mundo estava indo embora, porque quando você está voltando, você não olha muito para trás, né? E eu olhei para trás e vi que ele estava com o jet dele, ele na água e o jet fumaceando. Eu voltei e falei, Paulo, o que aconteceu? Não sei, esse jet é novo, aquela coisa de embarcação. Ele falou, encosta aqui que eu subo, você me leva até a lancha, aí você me traz, eu deixo ele aqui e tal. Quando ele foi subir no meu jet, como eu expliquei antes, ele era pequeno, ele era bem maior que eu. Quando ele foi subir, veio uma grande marola, a marola é uma onda no mar, bateu no jet, jogou eu para um lado, jogou ele para o outro. Para encurtar a história... E o jet não era preso? Não, o jet ele fica fazendo assim em cima da água. Ele desliga o motor, quando você cai, você solta a chave e ele fica assim. Só que a correnteza ia levando ele para longe. Quando eu caí, afundei, quando eu voltei, eu olhei e não achei mais jet nenhum na minha frente. Foi 3 horas do sábado isso. E quando mas você sabe nadar? Então. Você sabia nadar? Quando eu afundei e eu voltei, o que eu pensei na hora? Eu vou subir e já vou pegar no jet, só que não achei o jet. Não achando o jet, eu entrei em desespero, porque eu
estou hoje com mais de 50 anos, até hoje eu não sei nadar e não sei boiar. Se eu cair numa piscina de 3 metros, 2 metros aí, eu afundo. Mas E o que você fez? o instinto de sobrevivência, na época a Gabriela tinha alguns meses de vida, a minha filha, só veio a imagem dela na minha cabeça, eu afundava a todo momento, ia para baixo e subia, ia para baixo e subia, e eu pedia para Deus e Nossa Senhora Aparecida que eu não podia morrer naquela época, porque eu era muito jovem e eu tinha que cuidar da minha filha, né? Na época eu tinha uma filha só. E aí, enfim... Você se movimentava na água, isso, com o aí braço, alguma coisa? O Paulo acabou, sabia nadar, tentou me segurar algumas vezes, mas daí os dois afundavam, porque o desespero de você querer segurar em alguém, ele falava, não, tenta boiar, eu vou buscar ajuda. E ele saiu nadando e eu fiquei ali desesperado. 20 horas depois, passei a tarde, noite, madrugada, 20 horas depois, eu já estava praticamente tendo hemorragia interna de tanta água salgada que eu afundava a todo momento. A água do mar dá uma sensação de que te joga para cima. Se você não ficar desesperado, ela te dá uma sensação de... né? E isso aconteceu, mas só que eu sempre fui uma pessoa muito responsável, sabe? Uma personalidade muito forte. Eu falava, não, eu não vou morrer, não vou parar a minha vida aqui, não. E eu tentei manter a calma e rezar toda hora, e eu ficava só com a boca para fora do mar. Bom, meio-dia do domingo, um pescador estava voltando lá das pescarias dele, aqueles pescadores com aquelas canoas, toque, 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 toque. E eu pedia para Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez falo o nome dela, que me ajudasse. E assim como a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi resgatada no Rio Paraíba, em Aparecida do Norte, através de um pescador, eram 3, numa canoa, toque, 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 apareceu meio-dia, que não é comum, os pescadores sabem disso, eles saem buscar a pescaria 6 da manhã para voltar às 7h30, 8 horas e vender a pescaria. Aquele dia, o Roberto, meu nome, o pescador chamado Roberto, foi, enroscou tudo que tinha de rede, não conseguia puxar a rede. Ele contou para mim depois que aquele dia ele perdeu 3 horas para tirar a pescaria dele. Quando ele estava voltando, ele escutou, eu gritava, né? Quando eu vi um barco, um canoa... Você conseguia acenar, tinha força? Não, eu só gritava. Uhum. E eu tinha que ficar me exercitando, respondendo a sua pergunta. Quando você está boiando, você tem que ficar se exercitando, senão não tem jeito, né? Quando ele veio e acabou me pegando, eu desmaiei e fui acordar no pronto-socorro. Eu perdi 10 quilos em 20 horas. Segundo os médicos, mais uma meia hora, 1 hora de água salgada, cada vez que eu caía, descia e subia, ia dar hemorragia e eu não estaria aqui contando essa história. Por que eu contei essa história para responder a sua pergunta da política? Quando eu saí de lá, imagine em 20 horas o que eu prometi para Deus e para Nossa Senhora Aparecida. Que se me desse a oportunidade eu ia voltar, continuar sendo a mesma pessoa, honesta, trabalhadora, de bem com todo mundo, nunca tive inimizades, pelo contrário, só fiz amigos, mas que eu ia fazer de tudo para ajudar o próximo. E assim aconteceu. Comecei a ajudar sem avisar ninguém, sem contar para ninguém, dentro das minhas possibilidades. 2007, 97, 98, 99. Aí eu fui para a televisão em 99. Aí a televisão me deu mais condições de ajudar. E fui. Comunidades, famílias, todo mundo ia na televisão, ia na rádio. Aí chegou um momento que a minha família, que você falou, chegou para mim, a minha esposa, o meu irmão, que sempre me ajudaram nas minhas outras atividades. Olha, você para de ajudar as comunidades porque você está gastando muito do nosso trabalho. Uma coisa é você ajudar ali uma quantia normal, mas eu estava extrapolando. A vontade de ajudar e não sabia dizer não para as dificuldades que apareciam, que as pessoas vinham me procurar. Então você vai para a vida pública, a gente te apoia no sentido de apoio, nada material, nada financeiro, porque a nossa família sempre foi uma família muito simples. Mas vai para a vida pública que talvez você, com mandato, você possa ter mais oportunidade de ajudar as pessoas. Aí aconteceu de eu ser convidado por vários partidos, que você sabe como é que é o jogo político, né? E eu imaginava, e a gente estudou a matéria,
que eu podia entrar num partido que com poucos votos eu poderia ganhar. Né? Poucos votos, que eu digo, menos votos do que as grandes votações da cidade. Mas, por circunstâncias do meio que eu vivia, eu acabei aceitando o desafio de ir para um partido que tinha que fazer mais de 7 mil votos. Naquela época era muito voto. E a gente foi sair pelos 75 bairros que Curitiba tem, que você também percorreu e continua até hoje trabalhando, contando a história da minha vida e o motivo que eu estava ali. Que eu não queria um emprego, que eu não queria me profissionalizar na vida pública, não queria fazer uso dela, mas eu queria estar ali porque eu precisava continuar ajudando quem me procurava. E ao final da eleição, tivemos a alegria, eu, você e mais 3, né? Acho que foram 5 novos naquela época, de 1000 e poucos candidatos, nós 5, eu, você, o Aladim e mais 2 colegas novos, ganhamos a eleição e fomos os novatos da Câmara Municipal de Curitiba. E aí, em 2004 ganhamos, 2005 assumimos, 2008 fui reeleito. Aí a minha família, novamente, olha, ou você segue carreira, né, e se dedica, ou você volta para ajudar a família aqui nas atividades que nós temos. E naquele momento eu senti que o meu trabalho já tinha sido feito, a vida pública é um grande desafio, admiro muito pessoas que se dedicam 24 horas por dia, que é o teu caso também. É um desafio muito grande, você faz, muitas vezes não é reconhecido, enfim. Aí em 2013 parei, e de lá para cá, claro, não deixo de estar presente nas eleições, colaborando com quem eu acredito, mas de lá para cá eu não tenho mandato, nunca tive cargo público, nunca tive benefício nenhum com relação a estar em algum órgão do governo, mas sempre ajudando quem merece. E essa foi a minha passagem na vida pública. E hoje você está de volta na Rede TV, com o programa de domingo, que é o que você começou, o programa de domingo, falando com as famílias lá, né? Falar um pouquinho desse programa e quais são os próximos passos do Roberto Ince. Eu costumo dizer que a história de todos nós é um livro aberto, né? Você não sabe até onde esse livro, qual vai ser o final desse livro, a última página, a gente não consegue entender. Eu, como um grande sonhador desde criança, a minha vida profissional paralela à comunicação, a gente é aquela luta diária, né? A gente trabalha, a gente luta, como todo empresário a gente tem as dificuldades, mas a gente continua sempre no dia a dia, no trabalho. E na comunicação, Deus sempre me deu oportunidades maravilhosas. Como eu disse antes, trabalhei muitos anos lá, mais de 10, 12, 13, 14 anos na Rede Record, na RIC lá. Aí a TV Cultura me convidou, fui para o Brasil inteiro fazendo também vários anos programa de televisão. Aí o que acontece? Veio a pandemia deu uma chacoalhada em todas as atividades e na comunicação não foi diferente. O programa que eu sempre apresentei foi o programa de auditório, muita participação popular, muitos convidados, plateia. Aí, com a pandemia, a gente teve que dar uma recuada, né? Aquele momento ali foi terrível para todo mundo. Quando passou a pandemia, por incentivo do meu filho mais novo, o meu bebê, ele falava assim, papai, chegou a hora de parar essa luta de televisão, rede aberta e tudo mais, porque era difícil. Diferente de quem assiste, que acha que é tudo mil maravilhas, é mil dificuldades. Para você colocar um programa no ar numa rede de televisão regional, as dificuldades são gigantes, diferente de uma rede nacional, onde você chega lá para apresentar. Eu já tive no Faustão, já tive a convite no Ratinho, no SBT, já tive no Netinho de Paula na Record, já tive no Especial Sertanejo do Marcelo Costa. Então, quando eu ia lá para São Paulo a convite dos colegas, tinha 100 pessoas trabalhando para eles entrar em cena. E aqui no Paraná, e como é em todos os estados, não é assim. A gente tem que fazer praticamente junto com a equipe tudo e, além de tudo, apresentar os programas. Então, estou contando isso para dizer o seguinte. O meu filho percebeu, quando ele começou a ficar maiorzinho, né? Percebeu que o sofrimento era muito grande. Porque, por exemplo, a gravação do programa dessa semana é 20h30 da noite. Eu chegava lá, convidava o Tico, convidava os artistas.
a gente começava a gravar meia-noite. Não por culpa da televisão, é porque as coisas... naquela noite deu um acidente, o jornalismo precisava usar as máquinas, a estrutura, e aí você ficava esperando. Então, além do estresse interno, a gente tinha o compromisso com os convidados, que ficavam ali horas e horas e horas. O meu filho percebeu isso e disse, Roberto Ince, papai, né? O nome dele é Robertinho Ince. Hoje em dia tem que abrir os olhos para o mundo digital, as plataformas digitais. E ele me colocou na cabeça. E recentemente eu fui convidado para colocar o meu programa, para mim voltar, num novo canal de entretenimento no Brasil chamado HTV, né? Até o pessoal brinca comigo, olha, você levou tanta sorte que você escolheu um canal de entretenimento que tem o H, que é o teu nome também tem o H. Eu falei, opa, bom sinal, né? Então, a HTV está no ar há pouco tempo, mas já com uma grande programação, que é onde nós estamos nesse momento. Café com o Tico foi convidado. A HTV também foi convidado. A HTV, o Capitão Hidalgo, o Marcelo Ortiz tem o HTV Esportes e tem vários outros produtos que estarão, a partir de janeiro agora, fazendo parte da grade de programação da HTV. E eu ia voltar com os meus trabalhos de rádio e de televisão para essa tecnologia nova digital, plataforma digital. Acontece que o meio ficou sabendo. É muito normal, né? Um fala para o outro, Roberto Ince está voltando e tal. Aí 2 ou 3 redes de televisão acabaram se aproximando de mim e aí troca conversa, bate papo, toma café, né? Toma uma água mineral Fonte Life, que ajuda muito, né? E eu tive um convite que foi assim maravilhoso. Mais uma vez, eu digo que tudo na minha vida é Deus e Nossa Senhora Aparecida que me coloca essas oportunidades, que foi a Rede TV, que é uma das 5 maiores empresas de comunicação aberta do Brasil, que me fez esse convite para voltar. E voltar justamente no horário ao qual eu fiquei 20 anos, que é domingo, meio-dia, em televisão aberta. Hoje em dia, diferente daquela época lá da RIC e da Record, hoje em dia a tua exposição é muito maior, viu, Tico? O que nós estamos fazendo aqui vai ficar para toda a vida. É um registro para a vida toda. As pessoas vão poder assistir qualquer momento do dia e da noite. Na minha época lá, de 2000 para cá na televisão, terminava o programa domingo na hora do almoço. Quem assistiu, assistiu. Assistiu, quem não assistiu, não assiste mais, ou só no outro domingo. O outro programa. Outro programa. Hoje não. Então hoje você tem essa facilidade que além de você estar na TV aberta, você está em todas as plataformas digitais 24 horas por dia. É impressionante. Eu saio na rua, todo mundo vem falar. Isso que eu voltei agora há 4 semanas, 5 semanas do mês antes de dezembro, né? 60 dias faz que eu voltei. Aí o que acontece? Eu pensei assim, vamos voltar para a TV aberta, meio-dia. Estreamos, 2 semanas depois, a Rede TV me chama e me dá mais um presente. Olha, a gente está feliz com a tua presença aqui e, além do domingo, nós gostaríamos que você também apresentasse um programa sábado, 8h30 da noite, que é um grande desafio também, que é um outro público, né? É um horário nobre, 8h30 da noite, e nós estamos aí na Rede TV, 8h30 da noite no sábado, esse programa aqui que vai toda quinta-feira, né? Então, agora sábado, 8h30 da noite e no domingo, meio-dia, para todo o Brasil, nas Smart TV, nas plataformas digitais, na Rede TV e na HTV com transmissão simultânea também. É legal. Isso aí. Quem quer acompanhar o Roberto Ince, então, na HTV e na Rede TV. Aliás, sábado e domingo. Eu tive o prazer de receber você no Natal, né, no programa. Junto lá, eu até brinquei, né? Eu até brinquei. Aliás, se você pedir para a tua produção, pode pegar esse momento que eu falei, você estava lá me visitando, estávamos lá com vários convidados, e você me convidou, olha, quero te convidar, eu falei para você, obrigado pela presença. Então, foi semana passada, né? E aí você já me fez o convite, dá para mostrar aí, ó lá, quer ver? Ó lá. Vamos ver. Então, esse momento aí você me disse, eu quero você lá, eu falei, estarei lá com você, então é um privilégio estar com você aqui para começar o ano. Roberto, estamos chegando no final. Pois é. Roberto Ince, uma mensagem, então, para as pessoas do Roberto Ince para esse ano 2026? Bom, o que a gente quer, e a gente que já tem uma experiência na vida, é que, num primeiro momento, que a gente gostaria de ver é que a desigualdade diminuísse, não só no país, mas no mundo inteiro, né?
que o ódio fosse substituído em todas as situações pelo amor. Porque quando tem o amor na família, no trabalho, na cidade, no estado, no país, no mundo inteiro, eu acho que a vida fica muito mais feliz. Então, o que eu desejo para todas as famílias do Brasil e do mundo é que nós tenhamos um ano com menos brigas, com mais foco na família, no amor, no respeito, que as autoridades, né, seja quais são elas, seja quem serão os novos governantes ou aqueles que poderão, de repente, dar continuidade, continuem pensando nas pessoas menos favorecidas. Porque quem passa dificuldade sabe como é difícil você enfrentar as dificuldades e ter ainda, de repente, situações difíceis de entender por parte de políticas públicas, né? A gente tem privilégio aqui em Curitiba e no Paraná de estar vivendo um momento muito especial. Curitiba sendo referência para o Brasil, o Estado também, através do governador Ratinho, sendo referência de governança, né? De modelo de governo. O Eduardo Pimentel maravilhosamente bem conduzindo Curitiba. A Câmara Municipal de Curitiba, e aqui eu faço um elogio a você. O pessoal brinca comigo, Roberto Ince, depois que você parou na vida pública, você sempre está apoiando o projeto do Tico Kuzma. Sempre apoiei e continuarei apoiando enquanto você permitir, porque eu acredito muito nas pessoas. Quando a pessoa é séria, quando a pessoa trabalha, quando você percebe a verdade nas pessoas, você tem que apoiar, porque eu já estive no teu lugar. É tão bom quando você recebe um apoio onde você não precisa dar nada em troca, né? Esse é o verdadeiro significado de um apoio. Apoiar sem querer nada em troca, apenas para ajudar você a continuar ajudando quem precisa. Então, que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoe o ano de 2026, que vai ser muito legal, né, Tico? Isso aí, amém. Amém. O bate-papo de hoje foi com o Roberto Inça, aqui no Café com Tico. Te agradeço, Roberto Inça, por ter esse tempo de vir aqui. Te agradeço pela tua amizade, pelo teu apoio e também por essa tua trajetória de vida. Amém. E hoje nós, então, ficamos por aqui. Você que está nos acompanhando até agora, o nosso muito obrigado. Aproveito para desejar um feliz 2026, muita saúde, muita paz e muito diálogo para que a gente consiga continuar construindo um Brasil melhor. E não esqueça de curtir esse vídeo e nos seguir nas redes sociais também, para que você fique sabendo do próximo episódio. Feliz 2026 e muito obrigado.